Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos, vemos diariamente as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 126. Não é uma mensagem fácil na ideia, na concepção, mas vamos lá, não é? Vamos lá. O título da mensagem é Ídolos. Ídolos. O versículo destacado por Emmanuel está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é aquele livro do Novo Testamento que fica após a narração de João. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Então, ali nós vamos ver o que aconteceu após a desencarnação de Jesus, não é? E Pedro e Tiago na Casa do Caminho, a conversão de Paulo, isso nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos. Então, no capítulo 15, no versículo 29, nós temos o seguinte: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, abster é abrir mão, não é? Que vos abstenhais, ou seja, quebramos mão das coisas sacrificadas aos ídolos. E aí nós temos aquele altar, não é? Que era feita a oferenda aos ídolos. Ídolos, no caso aqui, ele não está se referindo aqui à religião judaica, porque ela não tinha ídolos. Não é? O altar do templo não tinha ídolos. Aqui ele se refere às religiões pagãs, dos politeístas, não é? Onde tinha o Egito com seus deuses, no tempo romano mesmo, com seus deuses, e antes disso os gregos também. Isso nos referindo aqui ao mundo da civilização judaico-cristã, ok? Vejamos então o que ele diz aqui, comentando. Emmanuel, nosso querido amigo, diz: os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Então, ele vai pegar aquela idolatria daqueles deuses da ancestralidade e vai trazer esse conceito para nós, idolatria. Vamos guardar isto. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra, aquilo que nós falamos antes. Essa é, porém, a face mais singela, mais simples do problema. Então, vamos ultrapassar isso, ok? Necessitam os homens exterminar, ou seja, acabar, antes de tudo, com outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o entendimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e está entre aspas, porque foi retirado do versículo. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida, movimentando-as, essas coisas da vida, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. Então, é justo que se movimentem, obviamente, as coisas da vida. Estamos aqui, precisamos movimentá-las. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. Falei que ia complicar? Então, é importante que nós diferenciemos as coisas
da nossa vida que se encontram consagradas a Deus das coisas que são consagradas a ídolos. A ambição, mas ele vai explicar. A ambição de alcançar valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. Então, essas são as coisas consagradas a Deus, as coisas que fazemos aqui que nos levam a desenvolver as nossas virtudes. São os valores espirituais. São valores espirituais, não quer dizer que então não tem nada a ver com esse plano, tem tudo a ver com esse plano. Tudo que fazemos em todas as instâncias da vida, seja dentro do lar, seja conosco mesmo, seja no nosso trabalho, seja na comunidade, tudo que fazemos tem como alvo o desenvolvimento das nossas virtudes, desses valores que ele chama de espirituais, mas podemos também chamar de morais, ou seja, o aprimoramento do nosso livre-arbítrio. Para isso, reencarnamos. Então, esse é um foco muitíssimo importante. Então, a ambição de alcançar os valores espirituais, morais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Isso é importante. Então, quando lá os ídolos são os ídolos da materialidade, é quando vamos agir com insensatez para agradar esses ídolos. Seja a fama, o sucesso, daí essa adoração mentirosa que ele diz, não é? Porque o que é fama? O que é sucesso diante dos homens? Aqui na materialidade. Então temos lá quantas guerras insanas foram proclamadas para conquistas e derruba um, e anexa território, e luta por não sei o quê, e mata, e mata. E hoje continuam as guerras, né? Nós ainda continuamos vendo guerras neste mundo. Mas existem as guerras inglórias também pessoais. Guerras em ambiente de trabalho, onde existem ambientes tóxicos, onde pessoas tentam passar por cima de pessoas, tentam descartar pessoas, fazer com que elas sejam demitidas, passar por elas para serem promovidas na frente, quando elas seriam mais justamente promovidas. Ou em outros ambientes, seja o acadêmico, não é? A pessoa que leva a cola para tirar uma boa nota e passar no exame ao qual não se preparou, e tirar outro que se preparou, que estudou e que não vai entrar porque não recorreu àquele tipo de artifício. Então, são esse tipo de oferendas que são feitas a ídolos falsos, esses ídolos da materialidade, que vão apenas levar ao espírito se comprometer diante da sua consciência e fazer com que construa para o seu futuro expiações. Então, se eu coloco lá como ídolo ideias como a de posse, né? Se não for meu, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Isso vai me levar a fazer oferendas de violência, que eu posso, inclusive, matar uma pessoa. Insensatez vai gerar o que para esse espírito? Expiação, né? Necessidade de reparação. Usou mal o livre-arbítrio. Não construiu diante da provação uma virtude. Essa provação voltará como expiação, quantas vezes forem necessárias, até que seja solucionada convenientemente. Já pensamos nisso? A gente espia, muitas vezes a gente já está espiando pela 5ª vez a mesma coisa. Sendo que a cada vez, né, cada vez que a expiação volta, ela volta mais difícil. E eu acho muito interessante essa ideia,
porque a gente pensa assim, mas se caiu da primeira e não conseguiu, devia vir na segunda mais fácil, não é? A providência diz, caiu por invigilância, tinha plenas condições de ser muito bem sucedido. Agora vai ficar mais difícil, porque ele vai perceber que vai ter que concentrar bastante para ser bem sucedido. Mas sempre, por mais difícil que seja, uma prova, uma expiação, não virá maior do que a largura dos ombros que a carregam. Ombros que a carregam. Muito bem. Continuando então o nosso Emmanuel. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou, evitemos. Muito bem. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou, evitemos. Quando? Quando foi isso? O que ele falou? Que ele falou sobre quando alguém chega num lugar que está tendo uma festa, deve buscar não sentar nas primeiras fileiras, sentar distante. Por quê? Porque pode ser que o dono da casa, se ele sentar na frente, peça para que ele saia e vá para trás, porque outra pessoa mais importante chegou para sentar naquele lugar, o que vai ser uma coisa muito constrangedora. Outra coisa também é que o dono da casa pode chegar e pedir para que ele saia lá de trás e venha para a frente. Então, ele recomenda que nós evitemos os primeiros lugares, que busquemos ficar muito discretos, porque essa é uma virtude. Se o valor existe, o valor será destacado. Não é necessário que nós o destaquemos. Aliás, nem nos preocupemos com isso. Façamos a nossa parte. Se estivermos muito atentos à qualidade da nossa ação, ótimo, isso virá como crédito, como mérito. Mas a gente não tem que ficar preocupado de quando é que eu vou ver o resultado do mérito e do crédito. Isto já é um problema, isso já não é mais virtude. Já resvalamos, já caímos de novo, né? Então, é fazer o bem com desinteresse, até porque isso nos perturba. E aí, em vez da gente continuar fazendo bem, seguindo em frente, vamos em frente, a gente vai ficar parado, olhando lá o bem que fez, e fica assim, e aí? Quando é que receber retorno disso? Que bem é esse? Que desinteresse é esse? Não é? Então, é fazer o bem e seguir. Lembrando aqui aquele caso de André Luiz, em que a primeira, não sei se é em Nosso Lar ainda, ou Mensageiros, logo no início, quando ele faz o primeiro atendimento a um espírito que está cego. Na verdade, cego estava quando estava encarnado, né? E era uma mulher. E ele faz aquele magnetismo, né? Faz aquele trabalho, principalmente magnetismo, indução mental. Ele diz a ela que ela não está cega, aquilo lá ficou lá no passado, superou. E aquilo que estava na frente dela, que dificultava a visão, não é? Aquele véu como que fosse colocado ali pela própria mente dela, que se acreditava cega, desapareceu. Por quê? Porque ele esclareceu-a e ela mesma fez com que aquele véu desaparecesse. E ela passou a enxergar. E ele ficou maravilhado com o que ele fez. E ele queria seguir, mas ele ficava olhando e ficava lá, embevecido com o que tinha acontecido, até que o mentor chegou para ele, bateu no ombro e falou assim, não bateu no ombro, né? Mas entenderam. Mas vamos adiante, porque isso aí, primeiro, nos pertence? Não. O bem que realizamos pertence a Deus. Nós fomos apenas instrumentos.
Então, nós temos que ficar mais calmos, menos expectativas sobre as coisas. Vamos fazer a nossa parte e seguir em frente. Isso, olha, não fica perdendo tempo aí, não. Tem muita coisa para fazer ali na frente. Enquanto você ficar parado aqui, você não vai estar fazendo bem ali. Então, isso foi um sacode ali para André Luiz e para nós também. Vamos fazendo e vamos seguindo e vamos entregando o que fazemos de bom para o alto. E é dele. É dele. Né? Exercício. Exercício. Esses são os primeiros lugares. Os primeiros lugares que o mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. A pessoa quer sentar no primeiro lugar, evidência, ó, estou aqui na frente, lugar de destaque. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre. É escapar, não consagrar, é escapar de grosseira posição adorativa. Muito bem. Então, não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é exatamente se abster, é o que ele fala aqui, das coisas sacrificadas aos ídolos. E é o que Emmanuel vai comentar. Não consagrar as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. São importantes conselhos aqui que ele nos dá. Importantes, por quê? Porque estamos aqui, não é? Envoltos na matéria, com muitas ideias sendo passadas aí, vamos dizer, no senso comum, às vezes, nos tentando fazer crer que o que é falso é verdadeiro. Então, quando nós nos aproximamos do Evangelho, da doutrina espírita, nós temos maior capacidade de discernimento do que realmente nos convém. Isso é muito importante. E nosso Emmanuel, então, conclui dizendo: quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, acontece isso? Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu, claro. Todo mundo que está aqui. Nós, às vezes, acontecem desgostos, insucessos, e ficamos preocupados como é que está visto no círculo pessoal e individual. Ele diz: não esqueças que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Ou seja, ele ficou preocupado, estava ali, ele curou, ele fez cego ver, fez paralítico andar, fez leproso que estava em pedaços ficar perfeito. Ele trouxe Lázaro de novo à vida, reanimando-o de um estado cataléptico, letárgico. Ele fez maravilhas, ele multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho e foi crucificado entre dois ladrões. Foi abandonado pelos seus e seguiu em frente. Seguiu em frente e na cruz ele diz: Pai, seja feita a vossa vontade. E ele disse isso em voz alta. Precisava. Por que ele disse em voz alta? Para que fosse ouvido e o que ele disse fosse registrado no futuro, que chegasse até nós, para que nos nossos momentos de testemunho, que a gente também entregue a nossa vida a Deus e faça simplesmente o que nos compete, o que está ao nosso alcance, o que de melhor podemos realizar. Sem nos enganarmos de que os likes e os compartilhamentos é que vão ser razão de vida ou de morte. Infelizmente, amigos,
quanta gente que está dependente desse tipo de coisa. Ah, mas você pede para a gente dar like. Peço mesmo. Por quê? Porque a ferramenta lá, a plataforma do YouTube, toda vez que recebe like, ela registra que aquele conteúdo é satisfatório e ela passa a indicar esse conteúdo para outras pessoas que buscam o mesmo tipo de conteúdo. Então, para a divulgação da mensagem, é útil. E porque é útil para a divulgação, eu peço like. Certo? A hora que eu começar a pedir like, porque eu quero ganhar inscritos e ser um dos maiores canais espíritas e começar a colocar, como é que é o nome? Remuneração. Tem uma coisa, monetizado, vídeo monetizado. Aí vocês me abandonem, me desinscreve, me esqueçam, ok? Quando eu começar a monetizar, gravem esse vídeo, bota aí marcado. O dia que eu começar a monetizar, vou estar insana, que alguém na minha casa perceba e me interne, ou me leve para o psiquiatra para me medicar, né? Porque eu não vou estar bem, não. Não vou estar bem, não. Minha lucidez vai estar alterada. Então, isso é muito importante. Né? Os objetivos, as pessoas estão adoentadas com a questão da evidência com essas redes sociais. Existem jovens que se matam com dislikes, com críticas em rede social, recebem bullying. Em vez de sair da rede social, não, se matam. Adoecem. Por quê? Porque os conceitos do senso comum estão adoecidos. E nós precisamos realmente pensar sobre isso e nos fortalecermos no caminho que nós sabemos ser. O único, o verdadeiro. E aí, mas verdadeiro para você? Sim, dá licença. É nessa verdade que eu acredito, é sobre ela que eu palmilho, é sobre ela que eu caminho. Então, nós precisamos nos manter firmes, porque o vento está soprando forte e vai soprar mais forte. Jesus falou isso no sermão profético. Vamos ficar atentos, amigos. Vamos ficar atentos. Jesus está conosco. Vamos buscar estar com Ele. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, num mundo de tantos desafios, numa época tão difícil, Senhor, abençoa-nos. Abençoa as nossas vidas. Abençoa as nossas famílias, os nossos lares, todos os lares, Senhor, todas as famílias que estão sofrendo tanto, as famílias, Senhor, tanta desagregação, tanta falta de comunicação, tanta intolerância. Fortalece-nos, Senhor, ao diálogo, à calma, à prece, ao evangelho no lar, mesmo que façamos sozinhos. Basta que façamos, sabemos, Senhor, em voz alta, a fim de que qualquer presença no ambiente possa ser ajudada com a presença sempre dos amigos espirituais. Então, abençoa-nos, Senhor. Que a Tua paz possa estar principalmente iluminando os corações que sofrem, que se encontram esquecidos de Ti ou mesmo negando a Ti, negando também a Deus. Fortalece-os, Senhor. Que as Tuas bênçãos
de paz, de força e luz, sejam acolhidas aqui nos nossos corações e cuidadas por nós para que permaneçam em nós e possam ser compartilhadas por nós aos irmãos de humanidade que a providência divina permitir que de nós se aproximem. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta, de novo, com gotas do Evangelho. Muita paz a todos.